Bom, então, a partir de agora, a nossa aula Ok. já está sendo gravada. Certo. Ok? Deixa eu habilitar aqui a minha câmera. A partir de agora, a nossa aula já está sendo gravada. E a gente vai iniciar, como de praxe, né? Querendo saber mais sobre as dúvidas de vocês. E aí eu vou fechar meu microfone e deixar o de vocês abertos para que vocês se manifestem e a gente comece a bater uma bola aqui no sentido de tirar tudo que for de dúvidas. Ô, professor, tudo bem? Logo de início, o senhor já começou dando a transformada de Clark, que é justamente para a transformação das coordenadas ABC para alfa beta. Aí o senhor fez a modelagem matemática, seguindo o teorema de Fortescue. Só que o senhor chegou num passo, até para a utilização pro valor de K. Aí se eu usou pro valor dele ser invariância de potência. Só que eu já vi também olhei outros vídeos no YouTube que outras pessoas usaram já na invariância de amplitude. Eu só não sei qual seria a diferença das duas, tipo, no resultado final, usando ou o mesmo resultado na invariância de amplitude e na invariância de potência. Ok. Isso aí a gente já comentou na aula, mas eu vou voltar a comentar. Se você pegar os vídeos lá que estão gravados, você deve se Uhum, deparar com isso aí. Mas basicamente é o seguinte: quando você está conectado à rede elétrica, imagina que você está desenvolvendo o sistema de controle de um conversor conectado à rede elétrica, um conversor trifásico, e esse conversor ele é parte de um sistema de geração distribuída, certo? Então, a certo. gente vai partir dessa hipótese. Então, você tem lá um sistema de geração distribuída, que pode ser a conversão primária, ela pode ocorrer através de uma fonte primária que é solar, fotovoltaico ou eólica, ou pequena usina hidrelétrica, biomassa, tanto faz, não interessa. Mas a questão é que quando você for injetar essa energia na rede elétrica, você precisa necessariamente fazer isso através de um conversor. E os Uhum, conversores utilizados agora, atualmente, são os conversores baseados em eletrônica de potência, né? Então você vai ter ali um conversor trifásico, que vai, a partir de uma fonte primária, injetar energia na rede convencional, na rede elétrica convencional. Muito bem. Aí, o operador nacional do sistema, quando isso ocorre, ele exige que você controle as potências ativa e reativa de forma independente. Então, você vai conectar através de um conversor trifásico na rede elétrica para fazer esse processo de conversão de uma rede primária para a energia elétrica secundária. convencional. Só que Uhum, o operador do sistema, digamos que a gente está trabalhando com eletrônica de potência aplicada a sistemas de potência, né? Então, vamos dizer que você certo. já tem uma potência considerável e o operador nacional do sistema ele exige que você se conecte ao sistema. Você pode injetar energia na rede elétrica, porém, ele exige que você controle essa potência, tanto a potência ativa quanto a potência reativa, de maneira independente. Aí, o que você faz? Você, para facilitar o seu sistema de controle, você lança a mão, digamos, das coordenadas de Clark ou de Parker, aí depende do que você quer atacar, tá certo? Depende do que Uhum, você prefere, das suas preferências. Eu prefiro trabalhar com Parker. Tem gente que prefere trabalhar com Clark. Isso aí vai de gosto de cada um. Então, certo. independente de um ou de outro, isso aqui serve para os dois. Se você trabalha com invariância e impotência, significa dizer que a mesma potência que você trabalha em Park ou em Clark dentro do seu sistema de controle é a potência real no sistema elétrico
aquela potência que você vai injetar na rede. Então, se você está controlando no seu sistema de controle, seja ele desenvolvido em coordenadas de Park ou coordenadas de Clark, uma unidade de potência aqui no seu controle equivale a uma unidade de potência que você está injetando na rede elétrica. Entendeu? Se você trabalha com invariância em amplitude, significa dizer que aqui no Clark ou no Park, dentro do seu sistema de controle, uma unidade de voltagem equivale a uma unidade de voltagem lá no sistema da rede elétrica. Porém, uma unidade de potência aqui no seu controle não equivale mais a uma unidade de potência no seu sistema equivalente à rede elétrica. Entendeu? Entendi, Simpson. E aí depende do problema que você quer atacar. Se eu estou conectado à rede elétrica e o operador do Sistema Nacional me faz requisições de demanda, ora, aí ele entra em contato comigo, meu amigo, é o seguinte, eu preciso que a sua usina agora controle 1 PU de potência reativa. Então, o ideal para mim é trabalhar com invariância em potência, porque eu não preciso me preocupar com 1 PU aqui. Poxa, 1 PU de reativo aqui no meu sistema de controle equivale a quantos PUs lá, ou que fração de PU de potência reativa no meu sistema real. Não preciso ter esse tipo de preocupação. Tá? Se eu estiver trabalhando em variância em amplitude, aí sim, eu preciso me preocupar com esse fator de correção. Ok? Então, basicamente é isso. Professor, me corrija se eu estou enganado. Quando o senhor falou aí da característica de um conversor, né, em GD, como um conversor, tipicamente, ele se comporta como uma fonte de corrente, né? Eu creio que você colocar invariância em potência é mais fácil de você controlar, porque isso está dentro da tua unidade, né? Dentro da tua planta, né? E a invariância em tensão é muito complicado, porque a depender da impedência da rede externa, qualquer variaçãozinha, você poderia impedir a tua planta de operar. Na verdade, mais do que isso, não, impedir a planta de operar, eu acho muito forte. Geralmente não é isso que acontece. Mas você trabalha com unidades erradas. Você manda ele controlar em 1 PU e lá está aparecendo 1,2 PU, não 1 PU, entendeu? Que é diferente para o sistema. O operador nacional do sistema entende isso diferente, porque se ele está precisando de demanda de 1, é 1, não tem conversa. Então, para que você opere de forma a não trazer, de forma com que a tua geração distribuída não traga nenhum tipo de problema para o sistema, o ideal é que você trabalhe com invariância em potência. Porque imagina que a tua planta é uma planta bem robusta. E se você quer controlar, se o operador nacional do sistema ele pede para você controlar 0,7 PU de reativo e você, ao invés de 0,7, controla 1 PU de reativo, naquele ponto, aquilo pode dar um impacto, tá certo? De maneira a levar esse sistema para mais próximo da instabilidade. Eu estou chutando aqui. São problemas que podem ocorrer. Ou pode operar no sentido de que, olha, o interesse, digamos, aqui é uma situação hipotética. Aí, digamos, naquele momento, o interesse do operador nacional do sistema em você controlar 0,7 PU de reativo é porque você vai trazer esse 0,7 PU de reativo que você controla, vai trazer a regulação de tensão naquele ponto, naquela barra, que o operador precisa naquele momento. Só que você, ao invés de 0,7, você botou 0,7 no seu controle, mas saiu lá 1 PU. Então, a regulação de tensão já está num nível diferente daquela que o operador nacional deseja, entendeu? Para o outro lado, para o lado do ativo, se ele pede para você ali controlar 0,7 PU de ativo, e você, de repente, joga 1,2 PU estou exagerando, de ativo, então significa dizer que você está injetando mais potência ativa do que o necessário, de repente aquilo lá pode levar
toda essa planta para um nível de frequência, porque a frequência ela pode variar com a variação de potência ativa, para um nível inadequado, tá certo? Então, são esses tipos de problemas que você evita quando se faz o controle de invariância em potência entre o seu sistema controlado em Clark ou Park e o sistema real, tá certo? Da rede elétrica. Geralmente, você usa a invariância em amplitude quando você tem um conversor-fonte de tensão e você quer controlar a tensão propriamente dita. Então, você quer, a partir de uma fonte CC, você quer conceber uma fonte CA, ou seja, um inversor, e a tua estrutura é uma estrutura de conversor-fonte de tensão. Então, você está sintetizando uma tensão alternada a partir de fontes contínuas. Então, é importante que o seu 1 PU de voltagem no controle, no teu sistema de controle escrito em Park ou Clark, represente 1 PU de voltagem no estágio de potência, né? no sistema elétrico, tá certo? Então, para esse tipo de aplicação, ok. Mas quando você precisa controlar potência propriamente dita, ativa e reativa de maneira independente, como é o caso de qualquer sistema que injete energia na rede elétrica, então, o ideal é você fazer isso a partir da invariância em potência, tá certo, pessoal? Entendido, professor, entendido. Deixa eu só ver aqui. Eu tenho uma dúvida bem mais para frente, tá? Mas eu acho que o papo é esse mesmo, né? A gente joga dúvida... Não tem problema não. A gente vai e volta, porque os vídeos já foram todos disponibilizados sem problema. Lá na aula 7, quando a gente fala em PQ, né, professor, em potência ativa e reativa instantânea, né? O senhor bem falou lá, olha, é bom ir vendo isso aí, se acostumando, porque realmente é algo fora, é uma mudança de enxergar, né? Potência ativa e reativa. É aparente. E é bem interessante quando aquele exemplo lá do tiristor, né, quando ele corta, você vê que uma carga puramente resistiva, ela não tem, e ela aparece, a presença de uma potência aparente, né, instantânea, né? Então, é bem interessante isso. E outro conceito que é bem, assim, abre muita mente, é quando se fala que o que acontece lá com a energia lá, ela é uma troca existente entre as fases, né? Há uma troca de energia existente entre as fases, né? Aí, analisando mais para frente, o senhor bem falou agora a questão do quando a gente quer manter a invariância em tensão, né? E quando a gente pega de uma fonte TC e gera uma componente trifásica DC, a gente imagina logo um no-break, né? Um no-break E a gente percebendo alguns tipos de no-breaks, que você tem no-breaks que eles conseguem ser melhores que outros, uns com fator melhor, e existem no-breaks comerciais que o fator de potência é 1. Para o caso desses no-breaks de fator de potência 1, o tratamento lá dessas componentes aparentes instantâneas, ele seria, eu imaginando quando estava lendo, ouvindo a aula e percebendo um pouco a teoria, quando ele vai fazer o tratamento lá, na seleção das potências para ser compensadas, né, que o senhor falou, olha, vamos pensar como um compensador, né, ele trata aquela componente linear e a componente variável lá, a quelinha e quetil, seria mais ou menos isso, para ele ter um no-break de melhor qualidade. O senhor falou que é muito caro quando a gente vai tratar a componente instantânea aparente Q barra, né, quelinha, e a quetil. Seria isso, mais ou menos?
Na verdade, eu não conheço nenhum no-break que utilize a teoria PQ, não, tá certo? Para implementar o seu controle. O que acontece quando você tem classes de no-breaks, ou PSs, né? Falar de uma forma mais genérica. Na verdade, esse nome no-break só existe aqui no Brasil, fora é sempre o PS, tá certo? Então, quando você tem um UPS, eles chamam até o UPS online, né? E essa classe de UPS, ela consegue trabalhar com fator de potência unitário, é simplesmente o sistema de controle ou a topologia da UPS que favorecem isso aí. Mas no sistema de controle, mesmo assim, ela trabalha com o controle vetorial e não utiliza de jeito nenhum, na verdade, os conceitos da teoria PQ, tá certo? Mas, por outro lado, os filtros ativos, existem alguns filtros ativos que eles utilizam bastante o conceito da teoria PQ, porque eles são a teoria PQ, ela é uma teoria que a matemática dela é simples conceitualmente, mas por vezes é um pouco difícil de a filosofia entrar na cabeça, né? A gente precisa de um tempo para maturar. Mas, de qualquer forma, a teoria PQ, ela favorece bastante, tá certo? Pela sua matemática simples, ela favorece bastante a implementação da filtragem ativa. Então, existem filtros ativos que utilizam a teoria PQ, mas em UPS, e aqui, no breaks aqui, né, classes menores, e UPS, até UPS de médio, pequeno, médio e grande porte, geralmente elas não utilizam o conceito de teoria PQ. Na verdade, eu não conheço nenhuma que o faça, tá certo? Para se implementar, respondendo a outra parte da tua pergunta, para se implementar o fator de potência unitário, basta que você controle de maneira independente as potências, tá certo? Você controle de maneira independente as potências e você garanta que a potência reativa é zero. Quando você garante que a potência reativa é zero, aí você já trabalha com o fator de potência unitário. Mas existem... você tem a UPS, eu vou tratar da UPS da maneira mais completa que se pode tratar, que é a UPS com dupla conversão de energia, né? Então você recebe na entrada da UPS energia de natureza alternada, CA, aí depois você converte para CC, então você vai ter conversão CA-CC, e a partir desse bloco CC, você converte novamente para CA. Então, você vai ter um conversor CA, CC, CA. Então, por isso que chama dupla conversão de energia. Ela converte inicialmente de CA para CC, depois de CC para CA. Tá certo? Então, você pode falar em fator de potência unitária na saída, ou seja, a UPS ela é capaz de fornecer fator de potência unitária na saída, basta que ela controle a potência a reativa em zero, e pode também trabalhar com fator de potência unitária na entrada, ou seja, independente da carga, a rede sempre vai estar enxergando esta UPS como se fosse, vou colocar aqui bem entre aspas, uma carga totalmente, puramente resistiva, né? Onde ela não tem nenhuma parcela de reativo. Ou seja, independente da carga, essa UPS iria drenar da rede uma corrente senoidal, exatamente igual à tensão, né? Com o mesmo formato da tensão e em fase com essa tensão. Então, isso aí caracterizaria uma carga, né? Ou seja, a UPS seria vista como, pela rede elétrica, né, como uma carga puramente resistiva, onde a corrente que é drenada da rede para a UPS seria uma corrente
totalmente em fase com a tensão de alimentação e com o mesmo formato, com a mesma forma de onda, ou seja, senoidal, tá certo? Mas existem técnicas para se fazer isso. Existem técnicas para se fazer isso. Uma delas, bem simples, você pode lançar mão de várias técnicas. Uma delas que eu já falei é o controle vetorial, né? Esse que a gente já discutiu aqui em sala de aula. Digo melhor, desculpa, discutiu aqui nas aulas remotas, tá certo? E nos vídeos, tá? Eu tenho até aqui aberto, se vocês fizerem, a gente comenta um pouco mais daqui a pouquinho. Mas uma delas é a técnica de controle vetorial, você pode controlar as potências ativa e reativa de maneira independente, você força a potência reativa para ser nula. Então, você já está garantindo um fator de potência unitário. Outras, se você não quiser partir para o controle vetorial, existem outras técnicas, né? O controle vetorial é mais fácil, tá? Mas existem outras técnicas onde você simplesmente faz o seguinte, você copia durante o processo de conversão, né? Vamos analisar o estágio inicial da UPS, né? A entrada da UPS, né? Ela recebe energia da rede CA, depois ela converte para CC. Então, durante esse processo de conversão de CA para CC, o que ela faz? Ela copia a forma de onda da tensão, de alimentação da rede elétrica, ela copia e ela obriga a corrente, tá certo? Que ela está drenando da rede elétrica, ela obriga esta corrente a imitar a forma de onda da tensão. Então, ela vai imitar a forma de onda senoidal e vai estar em fase com a tensão. Então, essa também é outra técnica, tá certo? Mas, de forma que, sendo por uma técnica ou por outra, independente da técnica, a filosofia é sempre a mesma. A ideia é fazer com que a fonte, a rede elétrica, ela veja a UPS como uma carga resistível, ou seja, a UPS está drenando da rede elétrica uma corrente que é a imagem e semelhança da tensão de alimentação, ou seja, estará em fase com o mesmo formato. Tá certo? Seria o controle ativo do PS o tempo todo, né? Ele procurando compensar e sair. O tempo inteiro. Sempre. E aí você precisa ter conversores totalmente controlados, tá certo? Baseados em GBTs. Então, aí vai toda uma tecnologia para dar aparato a esse ferramental matemático que vai estar por trás do controle, do sistema de controle. Aí, pessoal, só para finalizar, nesse mesmo capítulo, aí, procurando responder aquele desafio que o senhor passou da fonte de tensão distorcida, né? Entrou aqueles VA-BBC totalmente distorcido, com harmônicos, e o senhor perguntou qual seria, né, a melhor sistema, né? Qual seria a melhor forma de onda, né? Amostragem para compensar esse sistema elétrico. Se uma corrente... Aí eu copiei. Se uma corrente demandada da fonte senoidal em fase com a fundamental, em cada uma das tensões, se uma corrente totalmente senoidal, mas não está em fase com as tensões, com a fundamental, ou uma forma de onda que imita exatamente a forma de onda das tensões e totalmente em fase com as respectivas tensões de entrada. Se eu fosse, pelo que eu pensei aqui, eu chutaria, eu apostaria na resposta 3. Eu acho que, não sei se eu estou correto, mas eu consegui fazer, de uma leitura da entrada, consegui fazer uma amostragem imitando a forma de onda das tensões totalmente em fase com as respectivas tensões, mesmo que não seja na mesma amplitude, eu tenho como compensar de forma mais efetiva. Não sei se eu estou correto. Assim, essa questão é uma questão bem complexa, porque não existe uma resposta somente, né? Isso aí vai depender bastante do que você quer, da sua visão, se você está olhando a partir da fonte, da rede elétrica, ou se você está olhando a partir da carga. Vou tentar me explicar melhor. Se você considera a implementação, tá certo? De maneira que as correntes sintetizadas, as correntes drenadas da rede elétrica, elas sejam uma cópia fiel das tensões, significa dizer
que, a priori, você estaria trabalhando com fator de potência unitário, tá certo? Porém, você tem uma quantidade absurda de harmônicos. Quem iria sofrer de cara com isso seria o transformador de conexão, porque você vai ter correntes harmônicas, ele vai aquecer, de repente ele vai ficar com temperatura acima da temperatura prevista e ele vai ter um sensor, você vai ter ali relé que vai ficar o tempo todo monitorando e, de repente, o termostato ele vai dar informação de que a proteção tem que atuar, porque senão ele vai superaquecer, tá certo? Além das suas especificações. Então, ele pode sofrer um tá? Aí, você pode imaginar, não, mas de repente se eu tenho uma micro-rede, qual seria o melhor? Na micro-rede, geralmente você não está muito preocupado com esses fatores que você estaria numa rede convencional, tá? Então, de repente, trabalhar com formas de ondas senoidais talvez isso fosse mais interessante para uma micro-rede, ok? Porque, independente da forma de onda de tensão, em uma micro-rede, você não teria essa deformação tão acentuada da tensão, né? Você poderia controlar um pouco mais isso aí. E aí, se você trabalhar com a corrente senoidal, significa dizer que o valor RMS, tá certo? Se você está trabalhando com uma característica de corrente senoidal, tensão senoidal, então significaria dizer que, para esse fator de potência unitário, ou mesmo que ele não fosse unitário, né, tivesse uma ligeira defasamento, um ligeiro defasamento entre tensão fundamental e corrente fundamental, mas você poderia conviver com isso. O fato é que você vai trabalhar com o menor valor de RMS possível. Você está trabalhando ali com senoidal, tá certo? Então, tem todas essas questões que tornam essa questão uma questão que não é tão simples, é uma questão mais complexa, porque ela vai depender do tipo de aplicação. Ela vai depender se você está olhando como o mantenedor do sistema, como a fonte, ou se você está olhando da carga, tá certo? Ela vai dizer, olha, eu sou a carga e não estou muito preocupado com limpar essa energia. Eu sei que quando eu tenho a presença de harmônicos, tanto na corrente quanto na tensão, tá? Isso aí já vai impactar na oscilação da potência ativa instantânea e na oscilação da potência reativa instantânea. Ou, em outras palavras, na oscilação da potência real e na oscilação da potência imaginária, falando aqui bem de acordo com a teoria pequista, certo? E oscilação de potência sempre é preocupante, porque a oscilação de potência real está ligado à variação de frequência. A oscilação de potência imaginária ligada à variação de amplitude da tensão, tá certo? Então, isso são pontos, sim, fundamentais, mas é uma questão bem bacana, porque ela ajuda a abrir a tua cabeça com relação a decisões que você pode tomar se um dia você estiver do lado da rede elétrica, se você um dia estiver do lado da carga, tá certo? Em propor soluções a partir de filtragem, onde você pudesse limpar. Eu digo, não, eu nem estou muito preocupado com a parte contínua da potência imaginária. O que eu quero limpar é a parte oscilante, porque ela é que me preocupa, porque ali, se eu tenho oscilação de imaginário, eu tenho oscilação de tensão, e eu não posso ter oscilação de tensão naquele ponto. Então, essas questões, né, que a teoria PQ ela te ajuda a solucionar, ajuda a abrir a sua cabeça para que um dia, quando você estiver no campo, né, realmente, você possa solucionar da melhor forma possível, tá certo? Perfeito. Se vocês tiverem mais alguma questão, pessoal, pode perguntar. Pode ficar à vontade.
Professor, no PLL, os PLLs que iremos trabalhar durante o curso será o P e o D, e P e o Q, né, professor? Aqui o PLL que a gente vai trabalhar durante o curso, a gente procura, sempre eu gosto de mostrar o tipo P e o tipo Q, porque eles são PLLs bem didáticos. Então, eles ajudam a gente a entender mais facilmente o conceito, a filosofia por trás dos PLLs, tá certo? O PLL ele é um ponto, ele é um tema fundamental nessa questão de conexão com a rede elétrica, porque se você é uma carga trifásica e se conecta com a rede elétrica, digamos, eu vou pegar o exemplo que o Esdras trouxe, que é uma UPS trifásica. Então, a UPS, ela vai aparecer para o sistema como uma carga, porque ela não está injetando corrente no sistema, ela simplesmente drena a corrente do sistema para alimentar uma carga que, por algum motivo, ela precisa estar desconectada da rede elétrica, seja porque ela é uma carga crítica, seja porque ela é uma carga sensível, tá certo? E ela pode, inclusive, ser uma carga crítica e sensível, tá? Ela é uma carga... Se você está trabalhando... Imagina, se você está trabalhando com uma alimentação, digamos assim, alimentação de um pátio industrial que trabalha com produção de circuito impresso. Ele trabalha com produção de circuito impresso. Lá em São Paulo é cheio. E essa carga é uma carga altamente sensível, mas ela não chega a ser uma carga crítica, tá certo? Ou seja, se falta energia, ninguém morre, tá? Por isso. Então, ela é uma carga sensível. Agora, se varia a energia, a produção de CI ela vai cair, porque algumas máquinas irão parar. Máquinas são extremamente sensíveis. Então, é uma carga sensível. Mas você pode também ter cargas críticas, tá certo? Se você está digamos, partindo aqui para instalações uma sala cirúrgica, uma sala cirúrgica, por exemplo. Partindo para instalações hospitalares, você pode ter uma sala cirúrgica e você tem uma carga ali que é crítica e é sensível ao mesmo tempo. Então, para todas essa classe de aplicações, você precisa de uma UPS. Mas a UPS ela vai ser vista pela rede como uma carga. Agora, se você tem um sistema de geração distribuída, você vai captar energia do sol através de módulos solares fotovoltaicos. Com isso, vai alimentar um barramento CC. E, a partir dali, através de um inversor trifásico, vai injetar energia na rede. Aí, não. Você não pode injetar essa energia de qualquer jeito. Então, eu estou caracterizando essas duas aplicações para dizer, olha, todas elas são baseadas em conversores trifásicos conectados à rede elétrica, só que uma delas não precisa de PLL, enquanto que a outra é extremamente necessária. Tá certo? A que não precisa de PLL é aquela que aparece para a rede elétrica como uma carga. A que precisa de PLL é aquela que aparece para a rede elétrica como um sistema de geração. Então, para eu injetar energia na rede, eu tenho que estar sincronizado com a rede elétrica. Senão, se eu não estiver sincronizado, eu aplico um curto-circuito. Tá certo? Sim, quero injetar energia na rede elétrica, mas a minha tensão está defasada da tensão da rede elétrica. A defasagem de tensão sobre uma carga com uma impedância pequenininha, não tem conversa, pessoal. A tensão pode ser... A defasagem entre as tensões pode resultar numa diferença de tensão pequena que seja, mas com uma impedância muito baixinha vai resultar num correntão, num pico de corrente, tá? Então, eu preciso de um sistema de sincronização que me diga, olha, agora é seguro, agora eu posso bater o disjuntor e conectar, certo? Então, basicamente, o que acontece é o seguinte, eu sintetizo as minhas tensões exatamente em fase com as tensões da rede elétrica, eu fico lendo lendo a tensão da rede comparando com a minha. Quando
elas estão perfeitamente sincronizadas e os seus valores são exatamente iguais, eu autorizo o meu conversor para ele se conectar na rede elétrica. Eu digo, olha, agora pode bater o disjuntor, tá certo? Então, é assim que acontece, tá? Então, os PLLs são extremamente necessários. E aí, não adianta para vocês que estão tendo contato, alguns de vocês, pela primeira vez com essa teoria, eu já trazer um PLL extremamente complexo. Existe PLL de tudo que é jeito, pessoal. Aí eu pego, lanço mão de 2 PLLs que são altamente didáticos e aí ergo toda a minha teoria em cima deles. Pode falar. Eu já vi na prática, é porque eu trabalho com projeto de instalação naval, eu já vi na prática, geralmente dentro de um barco, tem um gerador principal e outro secundário. Aí quando se tem questão de manutenção, há transferência de carga e tem questão de sequenciamento de fase e aí o ajuste da frequência. Aí eu já vi na prática, mas só que eu não tinha percebido que era talvez seja por modos PLL. É interessante sempre questão de teoria, né, que às vezes falta. Aí aprendendo agora é uma boa oportunidade. Sim, sim. Eu não sei, nos sistemas navais, eu não sei como é que o PLL que eles utilizam, tá certo? Existem PLLs muito simples, pessoal. Existem PLLs em sistemas navais, aí eu não sei qual é a complexidade do PLL, tá? Eu não sei se eles fazem um algoritmo com esse diagrama de blocos, baseado nesses diagramas de blocos assim que eu mostrei para vocês, ou parecido com isso. Mas o fato é que, antigamente, os PLLs, na verdade, nem chegava a ser PLL. O PLL ele é aquele camarada que, ele, a partir de informações da rede elétrica, ele estima o ângulo de fase da tensão. Tá? Isso aí é um PLL, ok? E aí, antigamente, o que se tinha era o seguinte, era um sistema que ele permitia que você, minimamente, de forma minimamente segura, conectasse a rede elétrica, mas ele, na verdade, ele era um detetor de passagem por zero, e aí ele pegava essa detecção de passagem por zero, tá certo? Da tensão, e ele também tinha a expertise, ele era esperto o suficiente para saber se essa derivada era positiva ou negativa da tensão, se ela estava aumentando ou diminuindo. Baseado nisso, quando ele pegasse a próxima vez, aí ele já conectava. Mas isso aí funciona, pessoal, mais para sistemas monofásicos. Para sistemas trifásicos, onde você tem a possibilidade de desbalanço, de distorção da tensão, isso aí é extremamente perigoso, tá certo? Então, pode até ocasionar em queima de equipamento, porque uma vez que você conecte num momento que não é apropriado, essa corrente, esse pico de corrente que você vai expor o seu sistema, ele pode ser danoso para toda a circuitaria eletrônica. Então, você pode ter problemas com relação a isso. Mas antigamente era o que se tinha, né? Não tinha essa teoria aí que eu mostrei para vocês. Professor, eu percebi que o senhor falou que o P e o Q é mais para fins didáticos, né? Mas qual seria o fator... Como assim, P? Assim, os PLLs, você está dizendo, PLLs, né? Porque existe PLLs eles são usuais, existem sistemas que utilizam esses mesmos aí. Eu só falei que eles são mais simples e aí, para fins didáticos, eles são bastante adequados. Até em bloco mesmo, eles são bem semelhantes, né? E o senhor falou aqui que a principal diferença é que o Q ele já sintetiza no ângulo, né? Igualzinho ao ângulo da fase de entrada da rede elétrica. Isso, da tensão da fase E da rede elétrica. Aí ele sempre defasa 90 graus, né? Do ângulo real à rede elétrica. E o tipo Q, 180. Tem algum fator determinante de eu escolher um ou outro em função desse defasamento? Ou não? Peraí, o tipo Q, ele está em fase com a tensão da rede elétrica. Não tem defasagem, não. Ah, tá. O que gera 180 é o tipo Q, né?
Não. O tipo Q. D de dado, D. Ah, o tipo D, sim. Sim. Ele gera uma forma de onda de PLL a 180 graus atrasados. Isso para efeitos reais, isso tem algum fator determinante de eu escolher um ou outro, ou isso é inerente ao construtivo dele mesmo? É inerente à construção dele, tá certo? E aí você não vai ter problema nenhum, porque como essa defasagem já é conhecida, no final você soma compensa e ele vai bater certinho lá com a tensão da rede elétrica, sem problema. Isso daí, eu acho que eu mostrei 4 tipos para vocês, não foi? 3 ou 4? Foi 3. Não, foi 4, foi 4. Tá inibido, Esdras. Tá sem áudio. Foi PQD Foram 4. PLLs. 4, né? Pronto. Foram sim. Se você procurar na literatura, você vai encontrar 1000 tipos de PLL. Tá certo? Nós mesmos lá no Lapis, nós escrevemos, acho que uns 4 artigos já de revista com PLLs que foram criados lá no Lapis a partir de projetos de mestrado e doutorado, entendeu? Então, o próprio Lapis já assinou o nome dele aí nessa bagagem de conhecimento sobre PLL, porque realmente tem muito tipo de PLL, tem PLL de todo jeito. Agora, dependendo da aplicação, aí você vai lançar mão de um ou de outro, se você precisa trabalhar com PLL mais rápido, pode abrir mão da rapidez e trabalhar com PLLs que eles trabalhem melhor com harmônicos. Tem PLLs que são muito rápidos, mas trabalham muito ruim com harmônico. Tem outros que são mais lentos, que eles são imunes, mas altamente imunes a harmônicos. Então, tem toda essa classe de estudos, pessoal, que aí vai muito depender da aplicação, do tipo de aplicação que você está trabalhando naquele momento, para poder você lançar mão de um ou de outro. O importante é que você abra a sua cabeça, tenha uma boa leitura e saiba, pelo menos, onde buscar o PLL que você precisa, tá certo? E o resto é muito do que você está trabalhando naquele momento. Perfeito. Professor, o senhor falou que ia disponibilizar, disse que de forma complementar ao nosso estudo, passou lá a referência bibliográfica, consegui baixar alguns na internet, e o senhor falou de artigos, o senhor vai disponibilizar na plataforma aqui alguns artigos para a gente ver? Me deu uma curiosidade nesse sentido aí. Certo, eu posso disponibilizar, como eu falei para vocês, existem 1 milhão de tipos de PLL. Eu vou pegar alguns que eu gosto e vou disponibilizar, mas eu sugiro que vocês, como vocês são alunos regularmente matriculados, vocês têm acesso à todas as bases da UFC. Então, vocês entram lá no I3E, depois entram na Web of Science e procura pelo tema PLL, vocês vão ver, priorizem artigos de revistas mais recentes, e também tem os clássicos. Aí os clássicos eu vou falar para vocês tanto alguns autores que já são acostumados a trabalhar com PLL, quanto alguns artigos, esse daí eu disponibilizo para vocês. Mas o que eu vou sugerir é que vocês não fiquem muito andando seguindo os meus passos. Porque cada pesquisador tem que seguir os seus próprios passos. Senão vocês vão ficar querendo pensar como eu penso. Tá certo? Então, eu vou colocar, como eu falei para você, vou colocar os PLLs que eu gosto mais. Mas não necessariamente são os que vocês gostarão mais. Tá certo? Então, por isso eu sempre alerto os meus alunos para que eles busquem na base do I3E, que ela ali é muito recheado de conhecimento. Tá certo, pessoal? Ok. Entendi, pessoal. Agora a sua passada é longa, a nossa frequência. Nem tanto. É uma frequência alta aqui, viu? Então, aí eu vou disponibilizar, pessoal, lá no próprio Teams, tá certo? O próprio Teams, eu já criei várias pastas, vai dar para a gente jogar lá dentro daquelas pastas, e aí eu crio subpastas para ficar o mais organizado possível, tá certo? Ok, pessoal.
Você vai querer falar alguma coisa sobre controle vetorial, como o senhor falou no início, com a gente? Eu vou dar umas pinceladas aqui para vocês, eu acho que vale a pena, e depois, de repente, depois que eu falar, aí, de repente, vocês até reavaliam o que vocês ouviram, porque, às vezes, assim, é difícil você repassar coisas, pessoal, passando aqui um pouco da minha experiência, porque eu penso uma coisa, falo outra, e vocês entendem uma terceira coisa diferente, entendeu? Por isso que eu gosto sempre de repassar aquele tema. Tem gente que até, acho que já reclamou um pouco, a ex-alunos meus, porque eu gosto, a mesma coisa, parece que eu estou embriagado, porque eu falo a mesma coisa várias vezes, mas é porque eu estou procurando várias maneiras de falar a mesma coisa de forma que não deixe dúvida. Porque a pior coisa do mundo é a gente tentar repassar um negócio e o aluno ficar com dúvida. Isso é que é a parte ruim, porque no dia que ele precisar, se ele não tirar dúvida, aí ele vai ter que suar bastante. E, por outro lado, se ele já tira dúvida aqui nesse nosso momento, lá na frente vai ser só uma questão de lembrança, de ele lembrar. É diferente de ele estar com uma teoria defasada ou distorcida, tá certo? Isso é a pior coisa. Mas eu vou compartilhar aqui a minha tela e a gente vai falar um pouquinho sobre controle vetorial, certo? Então, vocês já estão vendo a minha tela, pessoal? E o controle vetorial, esse daí é um dos vídeos que são os slides de um dos vídeos que vocês viram, tá certo? E, como eu ia falando para vocês, o controle vetorial ele é uma ferramenta que nos ajuda bastante para os nossos sistemas de controle dos conversores que a gente vai precisar controlar, tá certo? Vai precisar controlar. Então, imagina aqui que essa técnica que eu vou mostrar para vocês é o Voltage Oriented Control. Esse Voltage Oriented Control, esse VOC, na verdade, é o controle vetorial orientado pela tensão da rede elétrica. Então, nosso referencial aqui é a tensão da rede elétrica. Ou seja, o meu sistema de controle vai ficar observando o tempo todo o vetor tensão da rede elétrica, ele vai estar girando, né? Ele é baseado em 3 formas de ondas sinoidais, defasadas, aquela história toda que vocês já estão acostumados. Como o assunto dessa nossa matéria é controle vetorial, então eu vou falar o tempo todo de vetor, tá? Falar bastante na linguagem vetorial. Muito bem. E aí, o que nós vamos ter é o seguinte, pessoal. De um lado, aqui, olha só, eu tenho a rede elétrica. Esse VA de T, VB de T e VC de T, aqui com essa referência aqui, para a gente vai ser a rede elétrica, certo? E, do outro lado, eu vou ter uma outra fonte que, na verdade, para a gente, serão conversores trifásicos. Então, isso aqui eu vou ter um conversor trifásico, serão fontes controladas, tá certo? E eu vou ter um filtro ou um circuito RL que vai permitir que esse conversor aqui, vocês estão vendo que esse conversor aqui é um conversor fonte de tensão, eu sintetizo tensões aqui nele, certo? Mas, quando eu ponho essa fonte de tensão por trás de uma indutância, uma impedância, né, que aqui eu vou destacar aqui, a parte indutiva é mais importante do que a parte resistiva. Então, quando eu ponho essa fonte de tensão senoidal por trás de uma indutância, eu confiro essa estrutura aqui toda, ó, aqui do lado esquerdo, que eu estou destacando, tá? Eu confiro a essa estrutura uma característica de fonte de corrente, tá certo?
Então, se eu controlo esse camarada aqui e ele está por trás de uma indutância, isso aqui para a gente vai ser uma fonte de corrente. O ideal para se conectar à rede elétrica. Porque se eu tenho fonte de tensão contra fonte de tensão, aí eu vou ter briga o tempo todo. Porque a única maneira de você... Quer dizer, a única maneira não, mas uma das maneiras de você... uma das únicas maneiras, né? Falar assim, uma das únicas maneiras de você conectar uma fonte de tensão contra outra fonte de tensão é você eleger logo quem é o mestre e quem é o escravo, tá certo? E tentar ficar controlando uma a partir da outra. Mas é uma briga eterna, porque aqui você tem fonte de tensão contra fonte de tensão de curto-circuito o tempo inteiro, tá? Quando eu confiro esta daqui, que é a minha fonte controlada, tá? A característica de fonte de corrente, aí fica mais fácil, porque eu tenho uma fonte de corrente, vai ser, eu vou controlar a corrente, não vou me preocupar com a tensão, tá? Eu vou controlar a corrente, não vou me preocupar com a tensão vai se adequar à tensão da rede elétrica. Então já não vou ter briga. Eu tenho briga quando eu tenho a tensão da rede elétrica imposta e vou querer controlar essa tensão aqui, tá certo? E aí eu vou ter uma briga danada, porque isso daqui vai tender a ficar com valores próximos a este aqui e posso ter curto-circuito. Mas se eu não preciso controlar a tensão, se eu vou controlar a corrente, então aí é o mais adequado, fonte de corrente contra fonte de tensão, perfeito. Muito bem. Então aqui para a gente vai ser o nosso conversor. Por hora, eu ainda estou tratando como se fossem fontes de tensões senoidais puras. Se eu fizer o equacionamento, tá certo, pessoal? Né, nas 3 fases, aplicando aqui o Kirchhoff, né, para quaisquer desses ramos, né, ramo A, o B e o C, eu vou ter isso aqui, ó, tensão para a rede elétrica. Se vocês observarem, eu coloquei aqui o sobrescrito sempre para dizer que está no referencial estacionário, ou seja, referencial estacionário, tá? Aquele que é parado, e o outro, sem nada, referencial síncrono, que é o referencial girante, aquele que gira com a frequência da rede elétrica, tá certo? Da rede elétrica, frequência desta tensão, destas tensões aqui, dessas tensões. Muito bem. Então, tenho aqui de um lado essa tensão, queda nesse resistor, armazenamento nesse campo, tá certo? Uma tensão aqui que vai provocar armazenamento de energia nesse campo. E aqui a tensão sintetizada pela minha fonte controlada. Tensão sintetizada pela minha fonte controlada. Tensão sintetizada, eu tenho sempre esse chapéuzinho aí. Isso é de praxe, pessoal. Em muitas literaturas você encontrar isso aí, tá certo? Então eu já copiei da literatura que vocês deverão se deparar. Muito bem. Em alguns momentos, nem tem esse chapéu, tem uma estrela, mas aí eu já não gosto de estrela, porque estrela eu uso sempre para valor de referência. Outras vezes tem uma barrinha, eu não gosto de barra, porque barra eu uso mais para valor médio. Então tem essas questões, aí eu resolvi adotar chapéu. Muito bem. Tenho aqui essas 3 equações, tá? Mas eu quero transformar essas 3 equações numa equação só, uma equação vetorial. Senão não tem graça eu ficar falando de controle vetorial e ficar trabalhando em ABC, tá? A gente já mostrou para vocês que essas 3 tensões, elas dão origem a um vetor só, um vetor girante, né? Mostrei para vocês. Apesar delas serem estacionárias, elas dão origem a um vetor girante. E essas 3 equações aqui, elas darão origem a uma única equação vetorial. Por quê? Porque essas 3 equações aqui, ó, irão originar um vetor girante, tá certo? Essas três aqui também um outro vetor, essas aqui um outro vetor e essas aqui um outro vetor. Perfeito? Então, a partir de uma equação estacionária, tenho aqui
Ainda estou no referencial estacionário, ok? Ainda não passei para o referencial girante, tá? Ainda estou no referencial estacionário. Muito bem. Aí, o que eu vou fazer? Se eu quero mudar de coordenadas do estacionário para o girante, né? Eu tenho aqui rotacional, mas podia botar girante, GIR, deve aparecer em alguma literatura aí que vocês consultarem, tá certo, pessoal? Então, esse referencial, eu vou simplesmente pegar, a gente já viu essa teoria aqui nos outros slides, depois, no futuro, se vocês precisarem de algum esclarecimento, a gente volta a tocar nesse assunto. Mas eu simplesmente vou multiplicar por esse operador, E elevado a menos J ômega T, tá certo? Daí a importância do PLL, porque esse E elevado a menos J, vocês verem como tudo está ligado, tá certo? E elevado a menos J ômega T é a mesma coisa de E elevado a menos J θ, e esse θ é justamente o ângulo de fase que o PLL pesca para a gente da rede elétrica. Muito bem. Se o PLL pescar errado, vocês já podem observar que toda essa teoria vai cair por terra. Não tem conversa. Então, o PLL tem que estar bem ajustado. Muito bem. Fiz a mudança de variável aqui, tá certo? Fiz a mudança de variável e agora aqui é só para mostrar para vocês que eu não vou ficar carregando esse sobrescrito aqui de rotacional girante, simplesmente o vetor girante, né, como é o vetor síncrono, né, a gente está falando aqui de vetor síncrono, porque aqui é o ômega da rede elétrica, a gente vai deixar sem nada, sem sobrescrito nenhum, o que fica bastante interessante para a gente, para não ficar carregando aquele sobrescrito, que só dá trabalho. Além de dar trabalho, ele vai confundir, porque uma hora eu vou esquecer dele, aí já viu. Fica a maior bagunça. Muito bem. Então, eu apliquei isso aí nessa equação de cima, toda ela, tá? Quando eu aplico, olha só, apliquei na equação de cima, tudo certinho aqui, a priori, vai dar tudo certinho, porque isso aqui vai passar para o referencial girante, essa corrente também, essa tensão também, mas quando chega aqui, opa, aqui deu zebra. Não posso passar essa corrente para o referencial girante, porque o operador está fora da derivada, né? Eu tenho que desenvolver isso aí, tá certo? Então, estava tudo bem se não fosse essa tal dessa derivada. Então, o que eu preciso, na verdade, é que esse operador esteja dentro. Aí eu vou desenvolver. Eu vou colocar DI estacionário de T multiplicado por E elevado a menos J ômega T dt, aqui embaixo, e desenvolver, para ver que bicho dá, certo? Vou pegar e desenvolver justamente isso aí. Quando eu começar a desenvolver, olha lá aquilo que eu falei para você, o que eu preciso lá dentro é isso aqui. Mas eu tenho que ver que bicho é que vai dar se aparece aquele... Eu não tenho esse termo, eu quero que ele apareça lá, mas eu não tenho, o que eu tenho é isso aqui. Mas vai dar certinho, ó. Quando eu comecei a desenvolver, aquele termo que aparece na equação, ele já apareceu aqui. Eu disse, opa, vou tirar o valor dele, né? Derivo isso aqui, derivei a derivada do primeiro mais a derivada do segundo, né? Um produto. E aqui é a derivada do segundo. Desenvolvendo, olha só, a derivada de E elevado a menos J ômega T é o próprio E elevado a menos J ômega T vezes a derivada desse argumento. Tá? Vou detalhando aqui direitinho para vocês. E aí, o resultado disso é isso aqui. Vou substituir bem aqui. Multiplicado pela corrente estacionária, né? Então, olha só, coloquei em evidência isso aqui, menos J ômega, aqui vai ficar multiplicado, que é a própria corrente no referencial girante, é o próprio I, tá certo? Isso aqui é o termo que apareceu, eu vou tirar o valor desse termo, jogando tudo isso aqui para o outro lado, que vai positivo. Tá? Bom, então, olha só, quando eu substituir esse termo, que é o termo que existe lá na equação, vai aparecer o termo que eu quero, mas apareceu aqui um outro termo que a gente vai até batizar ele daqui a pouco. Muito bem. Então, isso aqui eu vou jogar lá na equação que nós já tínhamos. Olha, a equação que nós tínhamos era essa.
eu descobri que isso aqui equivale a toda a soma dessas duas parcelas. Cheguei a isso aqui, ó, eu substituí aqui, ficou só o L do lado de fora, o L vai multiplicar todo mundo, tá? E aí cheguei a essa equação. Bom, o que era um termo, pessoal, se dividiu em dois termos, tá? Se dividiu em dois termos. Bom, aqui continua tendo a tensão da rede elétrica, agora vetorial, queda na resistência, queda de tensão na resistência também vetorial, tensão responsável por armazenamento de energia no campo magnético do indutor, também vetorial, mas apareceu essa tensão aqui, que a gente vai chamar de tensão de velocidade, porque aparece esse ômega, tá? Essa tensão, ela é chamada de tensão de velocidade porque ela aparece sempre que existe velocidade diferente de zero, ou queira imaginar como também frequência diferente de zero entre os dois referenciais. Se os dois referenciais tiverem a mesma frequência, ela não vai aparecer. Se tiverem frequências distintas, ela vai aparecer. Tá certo? Professor, e que valor vai aparecer nesse ômega quando as frequências forem distintas? Pois vai aparecer a diferença entre as frequências. A diferença entre as frequências dos dois referenciais. Como aqui, isso aqui não ficou explícito nessa equação, porque um dos referenciais tinha frequência zero. O estacionário tem frequência zero. Então, apareceu só a frequência da rede elétrica. Mas se o estacionário tivesse uma frequência ômega digamos, chamar de ômega E. Então, aqui teria aparecido, bem aqui, ó, ômega menos ômega E, tá certo? É só que a frequência do referencial estacionário é zero, então por isso que ele não ficou retratado aqui. Mas aqui, ó, na tensão de velocidade, o que aparece é a diferença entre as frequências dos dois referenciais em questão. E, por fim, a tensão vetorial que eu vou sintetizar lá no meu conversor. Ok? Essa é uma equação vetorial. E qualquer equação vetorial, pessoal, esse aqui é um vetor girante e ele vai dar origem a duas equações. Lembram das coordenadas de par? Vocês verem que tudo está interligado. A gente está falando de controle vetorial, tá certo? Aí já falamos de vetor espacial instantâneo, por isso que a gente está falando assim, abertamente e diretamente sobre sistemas trifásicos dando origem a vetores. Já falamos sobre PLL e agora estamos falando sobre coordenadas de par. Tá? Porque tudo isso está interligado. Bom, isso aqui é um vetor que gira, aí eu vou colocar nesse vetor, um par de coordenadas, que eu vou chamar uma delas direta, outra em quadratura, para girar com a mesma frequência no mesmo sentido dele. Ok? Então, essa é a graça do controle vetorial. Bom, como esse vetor que está girando, ele vai estar solidário a esse par de eixos dq, girando no mesmo sentido e com a mesma frequência, esse vetor ele não vai se deslocar com relação ao par de eixos. Significa dizer que a sua projeção no eixo direto e a sua projeção no eixo em quadratura serão constantes, não mudarão, porque ele está parado com relação a esse par de eixos. Então, eu terei uma projeção no eixo direto, estou só rearrumando essa equação, é a mesma, tá certo? Só que aqui, o LI, eu já substituí pelo fluxo magnético, tá certo? Fluxo magnético. Muito bem. Só por conta desse LI aqui, o fluxo magnético, tá certo? Ou o campo magnético nesse indutor, tá? O indutor lá do filtro que eu falei para vocês. Bom, essa equação aqui vai originar outras duas, tá? Então, essa equação originando outras duas. Uma no eixo direto e outra no eixo em quadratura. Aí eu faço uma ressalva aqui, a gente já tirou os vetores, né? E também tirei a questão temporal, para a gente não estar carregando isso. Mas a ressalva que eu vou fazer é o seguinte, olha só. Tudo isso aqui no eixo direto é eixo real, eixo em quadratura é eixo imaginário, tá certo, pessoal? Tudo que for no eixo direto tem que ser real. Opa, mas aqui apareceu um J. A única maneira de
de isso aqui se transformar numa parte real é se esse fluxo vier com a sua parcela imaginária. Quando eu multiplicar J por J, fica J ao quadrado, que dá negativo. Aqui, negativo. Porém, eu venho aqui com a parcela cruzada, né? Fluxo magnético no eixo Q, no outro eixo. E tudo que for Q tem que ser imaginário. Então, levando considerando essa equação, então vou ter a parcela imaginária, então vou ter JQ, vou ter a parcela imaginária da corrente, vou ter J, R e Q, vou ter a parcela imaginária dessa outra corrente, vou ter J, L, D e Q, DT, e vou ter a parcela imaginária dessa. Bom, mas aqui já é imaginário, então a única possibilidade é se o fluxo magnético for extraído da parcela direta. Então, parcela direta vai ficar J ômega psi de D mais a parcela imaginária J VQ. Então, cancelo todos os J's, tá certo? Todos os imaginários, e aí eu fico com essa equação. Então, eu queria só mostrar para vocês que existe, tá certo? Uma parcela ou termo. Existem termos cruzados ou parcelas cruzadas, tá certo? Termos cruzados nessas equações. No caso ideal, no caso ótimo, aqui eu poderia ter somente parcelas do eixo direto. Aqui eu poderia ter somente parcelas do eixo em quadratura. Excelente, ótimo, mas não, a vida real não é assim. A vida real ela é não linear. E aí a gente tem que conviver com isso, não tem conversa. Então, olha só. Apareceram parcelas cruzadas. Uma parcela em quadratura apareceu na equação do eixo direto, uma parcela do eixo direto apareceu na parcela da tensão em quadratura. Certo? E aí ficou um pouquinho complicado, porque, olha só, eu preciso sempre controlar eixo direto e eixo em quadratura de maneira independente. Eu já falei para vocês sobre isso na aula de hoje, né? Sempre o operador nacional do sistema exige que eu controle potências ativa e reativa de maneira independente. Então, geralmente, eu controlo no eixo ativo, no outro eixo reativo. Sempre assim. Às vezes, eu controlo ativo no eixo direto e reativo no eixo em quadratura, e às vezes, eu controlo ativo no eixo em quadratura e reativo no eixo direto. Aí vai depender da minha modelagem. Muito bem. O fato é que eu preciso controlar em eixos distintos, porque se eu controlar em eixos distintos, eu naturalmente vou conferir a todo esse sistema independência. O que é no eixo direto não interfere no eixo em quadratura, que são 90 graus, e o que está no eixo em quadratura não interfere no eixo direto. Tá? Vai ter um parêntese aqui. Qual é o parêntese? É essa modelagem que nós fizemos que apareceram termos cruzados. Então, significa dizer o seguinte, que quando eu conceber o meu sistema de controle, eu vou ter que compensar esse termo aqui, eu vou ter que compensar este. Se eu não compensar esse termo adequadamente, significa dizer que eu mando uma ordem de potência no eixo direto, aí o eixo em quadratura sente. Se o sistema estiver funcionando adequadamente, com o controle todo acertado, direitinho, tá certo? Estável, ele vai só balançar e volta para o regime permanente. Mesma coisa no eixo de quadratura. Se eu der uma ordem de potência no eixo de quadratura, o eixo direto vai balançar. Se o sistema estiver sintonizado direitinho, né, sob o ponto de vista do controle, né, os controladores, então ele vai balançar, depois volta para o valor de regime, sem problema. Tá? Mas o que eu quero é justamente que ele não balance. O ideal é que um sistema não perceba o outro. Então, se eu estiver controlando algo no eixo direto, o eixo de quadratura nem se mexe, e o contrário também. Tá certo? Esse é o ideal. No real, tá certo? Como aqui foram feitas algumas aproximações, então, sempre você vai ter uma interferência, por menor que seja. Tá? Mas o nosso objetivo e a nossa busca enquanto engenheiros é minimizar essas percepções de um controle, de um eixo com relação ao outro, certo? Então,
basicamente, era isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Aqui a gente tem agora um sistema real, né? Quer dizer, um desenho que se aproxima do sistema real, né? Porque aqui eu não tenho mais aquelas fontes ideais, eu tenho realmente um conversor trifásico, né? Com um LCC e com interruptores, 6 interruptores, 2 por fase. Aqui eu tenho o meu indutor conectado à rede elétrica. Então, essa estrutura aqui vai ser uma constante, pessoal, para os nossos sistemas, tá certo? Essa estrutura será uma constante para os nossos sistemas, tá? E aí, modelando, eu vou passar rapidamente aqui nas equações, tá? E, assim, antes de mais nada, antes da gente evoluir, eu queria só combinar com vocês que na terça-feira, geralmente a gente não tem aula às terças, né? Mas na próxima terça-feira nós teremos aula, tá certo? Só para a gente matar o que for de dúvidas que ainda tiver, e porque logo na primeira semana, quando a gente voltar, a gente vai fazer a nossa avaliação, ok? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Bom, então, a gente vai considerar que eu tenho potência tanto do lado CA quanto do lado CC constante, vamos desprezar as perdas, tá certo? Então, a potência do lado CC é simplesmente tensão do capacitor sobre a corrente que vai para esse capacitor. A potência do lado CA, a gente já mostrou esse equacionamento aqui para vocês. 3 meios, se a gente está trabalhando com invariância de potência, né? 3 meios de VD e D mais VQ e Q. Aí aqui eu vou dizer, olha, aqui é o meu vetor tensão. Vocês lembram que o nome desse controle é controle vetorial orientado pela tensão, né? Então, ele é orientado pela tensão da rede. Aí eu vou fazer o seguinte, eu tinha 2 possibilidades. Ou colocar esse par de eixos DQ desalinhado do vetor D, do vetor V da tensão, ou o eixo direto alinhado com o vetor V. Eu optei por deixar o eixo direto alinhado com o vetor V, porque assim eu não tenho uma parcela de VQ. E aí ajuda a matar um monte aqui, ajuda a melhorar a minha modelagem. Tá? Então, se eu não tenho VQ, ó, esse aqui já vai embora. Então, a potência do lado CA eu controlo através da tensão VD e da corrente D. Certo? Eixo direto. Então, tenho aqui. E aí, potência do lado CA é igual a potência do lado CC, igualei esses termos, tá? Equação 5. Vou considerar o índice de modulação. O índice de modulação em amplitude, né? Então, significa dizer que na verdade, o valor de pico a pico da tensão senoidal sobre o valor da tensão em todo esse barramento. Então, eu tenho pico a pico desta tensão aqui, com toda essa tensão, dividido por toda essa tensão desse LCC, essa tensão contínua. Tá? Significa dizer, em outras palavras, que a partir do valor dessa tensão, eu consigo sintetizar uma sinoide com valor de pico a pico igualzinho ao valor dessa tensão. No pior caso, tá certo? Então, eu consigo, no máximo, sintetizar uma senoide desse lado aqui, com tensão de pico a pico, com o valor igualzinho ao valor da tensão CC no elo capacitivo, no LCC. Muito bem. Vou colocar esse índice de modulação aqui. Eu coloquei aí para depois a gente discutir um pouco sobre sobremodulação. E hoje não, mas na próxima aula. E aí eu simplesmente joguei isso aqui dentro lá daquela equação, substituindo os valores, tá certo? Cheguei a essa equação 7. E eu vou dizer o seguinte, olha, a corrente nesse meu capacitor nada mais é do que a capacitância dele vezes a derivada da tensão sobre ele em relação ao tempo. Isso aqui é a corrente nele, certo? E essa corrente eu acabei de determinar aqui e ela está em função da corrente no eixo direto. Então está tudo misturado, tudo junto e misturado aqui, né? Seguindo aqui, deixa eu só concluir aqui, porque senão fica esquisito. Em outras palavras, o índice de modulação eu posso considerar constante, tá certo, pessoal? Mas eu posso, isso aqui é uma constante,
se eu tomo essa equação aqui, ó, isso aqui, igualzinho a isso aqui, através do controle da corrente no eixo direto, eu controlo a tensão no elo capacitivo. Então, eu não preciso me preocupar necessariamente, pessoal, como é que vai ficar essa tensão aqui? Professor, essa tensão, ela tem a possibilidade de ficar variando? Não, porque através do controle dessa corrente do ID, eu controlo essa tensão. Então, ela vai ficar com um valor constante, bonitinho, mas para isso eu tenho que controlar a componente direta dessa corrente, a corrente nesse elo aqui, tá certo? Muito bem. Vou lá para o outro lado, para a reativa. A mesma coisa, olha só, o V que é zero, aqui é a minha equação da potência reativa, né? 3 meios de VD e Q menos VQ o V que é zero, também estou conseguindo simplificar a minha modelagem, sob o ponto de vista da potência ativa. Agora eu tenho essa equação 10, tá? Vou fazer as mesmas coisas parecidas lá com o que eu já tinha feito, certo? Então, a tensão sobre o eixo direto é praticamente a tensão da rede elétrica, né? Porque eu já alinhei a tensão da rede com o vetor de tensão da rede com o eixo direto. Então, o VQ é zero, tá? Então, se o VQ é zero, significa dizer que eu já posso jogar isso desse lado aqui. Essa tensão aqui é nula, eu só vou trabalhar com essa, tá? Bom, sob esse ponto de vista aqui, se eu pegar esse elo aqui, pessoal, esse ramo aqui onde eu tenho o filtro, de um lado eu tenho a tensão sintetizada pelo meu conversor, do outro lado eu tenho a tensão da rede elétrica, nos eixos direto e em quadratura, tá certo? E aqui a corrente no eixo direto, aqui a corrente no eixo em quadratura, eu estou separando esses circuitos, um circuito no eixo direto, outro circuito no eixo em quadratura. E aí o que eu tenho? Olha só. Simplesmente eu peguei aquele circuito e estou resolvendo, tá? E cheguei a esta solução. Isso aqui seria a diferença entre as tensões sintetizadas e tensão da rede elétrica, ok? E chego a essa modelagem. Isso aqui é a modelagem clássica de um filtro de primeira ordem, pessoal. Então aqui, digamos, a ideia aqui é a seguinte: eu sintetizo uma tensão, se você multiplicar em cruz, olha só, o ID de S será igual a VD' de S multiplicado por esse filtro. Então, eu sintetizo uma tensão sobre o filtro e ele vai me gerar uma corrente. Certo? Então, é através... Eu controlo a corrente, mas através da síntese de tensão que eu sintetizo aqui sobre esse filtro. Tá? Isso acontece no eixo direto e acontece também para o eixo em quadratura. Okay? Sintetizo uma tensão no eixo direto e controlo a corrente ID nesse filtro. Sintetizo uma tensão em quadratura sobre esse filtro e controlo a corrente em quadratura sobre esse filtro. Muito bem. Lá na equação de cima, a gente já passou aqui tudo para Laplace, para ficar melhor para a gente, né? A gente carregar essa questão temporal. Tá? Então, tudo em Laplace, o V que é zero, certo? E aí, eu terei essas questões aqui, olha só. As tensões que deverão ser sintetizadas pelo inversor são essas aqui. Então, essa aqui é a tensão sintetizada pelo inversor. Ok? Passei todo mundo para o outro lado, eu tenho VD menos essa parcela aqui sobre o filtro, mais esta outra parcela. E aqui passei todo mundo para o outro lado, tenho todo mundo negativo. Tá? Então, esse aqui é o que o meu conversor vai precisar sintetizar. No eixo direto, no eixo quadratura, dentro do meu próprio sistema de controle, né, depois eu converto de VDQ para ABC. Então, fica tudo certinho. Muito bem. Então, eu vou ter todas essas questões aqui, olha só. Esse menos V'D, tá certo? Esse menos V'D será essa tensão aqui no filtro.
O filtro, pessoal, eu posso, como ele tem dinâmica, eu posso considerar, né, do ponto de vista do controle, como sendo um controlador, certo? Então, eu tenho uma planta que tem uma certa dinâmica, eu vou jogar um controlador para controlar aquela planta, tá? É um filtro de primeira ordem, então eu posso controlar a partir de um controlador simples, um PI, por exemplo. Ok? Por quê? É um filtro de primeira ordem, ele tem um polo, tá certo? Ele tem um polo, vocês viram lá no passado, no slide passado. E o PI, ele tem um polo e um zero. Então, eu posso controlar esse filtro. Tá? Eu posso controlar a corrente nesse filtro, digo melhor. Muito bem. Então, aqui a gente vai encarar como sendo controlador. Do lado de baixo também, controlador. Isso aqui é sabe aquelas parcelas de compensação que eu falei para vocês? Certo? Então, eu vou compensar aqui no eixo direto. No eixo direto, vou compensar esta. E no eixo de quadratura, eu vou compensar esta aqui. Certo? Direto e quadratura. Vocês estão vendo como os sinais são distintos? São o oposto dos sinais que aparecem lá na equação? Justamente porque eu estou compensando, né? Tenho que sintetizar o mesmo valor com o sinal contrário para poder um bloquear o outro. Tá? Muito bem. Para a gente arrematar, nós chegamos a esses valores aqui, tá certo? Que são os termos de compensação. Okay? Os termos de compensação, eu estou dizendo, são esses aqui, ó. No eixo direto e aqui no eixo de quadratura. Isso aqui é o que vem lá dos controladores. Controlador do eixo direto, controlador do eixo de quadratura. Então, aqui eu tenho as parcelas de compensação. E aí, a ideia da gente é justamente essa. Eu leio um valor, tá certo? Comparo com o meu valor sintetizado, jogo essa diferença sobre este inversor, sobre esse filtro, e obtenho uma corrente. E aí controlo essa corrente, tá certo? Comparo essa corrente com um valor de referência que eu já terei para que ela fique também controlada. Então, sempre vai ser assim. Vou estimular o meu filtro com uma diferença de tensão, ele vai gerar uma corrente, e essa corrente eu leio e controlo através da comparação com o valor de referência e a passagem por um controlador. No caso aqui, a gente vai utilizar um controlador simples, um controlador clássico, né, um controlador proporcional integral. Bom, então aqui é o próprio sistema de controle, né? Diagrama de Bloch, sistema de controle, para esse tipo de controle vetorial. Okay? Onde eu vou controlar a tensão, como a gente já tinha mostrado para vocês, né? Através da corrente no eixo direto, mas para controlar a tensão eu tenho que gerar um erro e excitar um PI, certo? Vai me dar como referência esse valor de ID estrela, né? Esse ID estrela já vai servir de comparação para aquela corrente no eixo direto que virá lá do meu filtro, o filtro RL. Porque lembra que eu vou excitar esse filtro com a diferença de tensão, é a diferença entre a tensão da rede e a tensão sintetizada pelo conversor. Ele vai gerar uma corrente, a corrente é essa. Só que ele vai gerar em ABC, aí eu preciso passar esse ABC para DQ, mas é só isso a diferença. E aí eu comparo com o valor de referência que eu já tenho. No eixo de quadratura, eu não tenho tensão, então eu já vou amarrar o meu valor de referência. Então tem muita gente, pessoal, que já joga esse valor do IRQ para zero. Porque, sendo o IRQ zero, esse conversor sempre vai trabalhar com o fator de potência unitário, porque a potência reativa vai ser zero. Tá certo? Então ele já joga isso aqui para zero. Mesma história. Eu excitei o meu filtro com uma diferença de tensão, diferença entre a tensão da rede e a tensão sintetizada pelo conversor, ele vai impor, tá certo? Vai excitar uma corrente através desse filtro, essa corrente é em ABC, eu jogo ela para DQ, e aqui eu extraio a parcela da corrente no eixo de quadratura. Comparo com a minha referência, se eu escolher zero, toda essa estrutura aqui vai trabalhar com o fator de potência unitário, e aqui a minha diferença vai excitar
um novo PI, tanto em cima quanto embaixo. Dessa forma, eu tenho uma corrente controlada, tá certo? A minha corrente está controlada. E todas as outras somatórias são só aquelas parcelas de compensação. Então, aqui eu estou compensando aquele ômega t, né, mais ômega t que aparece nesta quadratura, e aqui eu estou compensando aquele menos ômega t que aparece lá no eixo direto, tá certo? Menos ômega t que aparece lá no eixo direto. E o resto é só mudança de subsistema vetorial, né? De ABC para DQ e DQ para ABC, certo? Aqui apareceu até uma alfabeta, porque como isso aqui eu gosto sempre de conferir, pessoal, aquele caráter prático para as coisas, não é muito interessante você passar de ABC direto para DQ. Eu vou explicar por quê. Às vezes, a corrente ou a tensão em ABC, ela vem com o nível CC, tá certo? Então, você não tem como tirar esse nível CC e ele acaba influenciando mal para o controle. Ok? Professor, esse nível CC, por que ele vem? Porque é uma falha, o sistema da rede já vem assim? Não. Geralmente é o seu sistema de aquisição. O sistema de aquisição, lembra que a gente não está mais no mundo real, né? No mundo ideal, a gente está no mundo real. Então, o teu sistema de aquisição ele é baseado em placas, circuito impresso, componentes, e aqueles componentes, eles podem, você lê uma tensão alternada, aí ela vai, digamos, de 0 a mais 10 de pico, menos 10 volts. Só que o teu próprio CI, ele coloca um pouquinho de DC. Sei lá, ele coloca ali meio volt de DC. Tá certo? Ela fica um pouquinho deslocada para cima. Quando aquilo vai para aquela leitura, entra no teu sistema de controle, aquele DC vai aparecer. Aí, aqui é a hora de você tirar, certo? Então, se eu coloco de ABC para alfabeta para DQ, eu tenho esse meio termo aqui, olha só, onde eu posso colocar filtros para limpar o sinal da melhor maneira possível. Agora, não posso sair colocando qualquer tipo de filtro, pessoal. Tem que ser bem bem projetado, porque o filtro ele causa atraso. Eu não posso ter atraso nesse tipo de controle, tá certo? Esse controle é um controle rápido. O controle vetorial ele é conhecido, né, caracterizado por ser um controle rápido. Então, eu não posso ter atraso. Eu tenho que colocar um filtro na medida certa que ele limpa esse sinal, mas não imponha atrasos importantes ao meu sistema de controle. Atraso sempre vai ter, mas que não sejam importantes, tá certo? Para o meu sistema de controle. Em outras ordens abaixo de tempo daquela que o meu sistema de controle trabalha, ou seja, da minha banda passante. Tem uma banda passante no meu sistema de controle, então eu coloco o tempo lá de atraso que esses filtros vão conferir ao meu sistema de controle com ordens abaixo, bem abaixo, para que ele não sinta nem perceba. Certo? Então, era isso, pessoal, em suma, que eu queria falar para vocês, só lembrando aqui das parcelas de compensação, né, que a gente tinha dito lá atrás. Essa é uma delas, aqui no eixo de quadratura, está aqui, ômega L negativo, e essas duas, as parcelas de compensação no eixo direto. Então, eu tenho ômega L e Q, está bem aqui, positivo. Eu tenho a soma do VD também positivo. Estão entrando as duas aqui, essas duas parcelas estão entrando aqui, certo? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente já está se aproximando aqui de 4 horas. Eu fico... vou fechar aqui meu microfone e fico aguardando se vocês tiverem alguma dúvida.
Professor, por hora não, mas terça-feira já que vai haver aula, eu já aproveito e faço um apanhado geral do controle vetorial e retiro umas dúvidas. Ok, beleza. Bom, pessoal, então, Esdras e Lucas, tem alguma coisa? Não, professor, não. Tem que dar uma verificada aí para trazer dúvidas na segunda-feira. Muita informação, deu para entender, tá? É claro, vou trazer alguma pergunta provavelmente na terça-feira. Também nenhuma dúvida, não. Tranquilo, professor. Beleza. Então, a gente se encontra, pessoal, na terça-feira, às 14 horas, tá certo? Para a gente tirar tudo que for restante de dúvida. É claro que eu não vou desligar durante o recesso. E aí vou pedir para que vocês fiquem atentos a vídeos que eu devo postar durante o recesso, se vocês tiverem algum tempo, dá uma olhadinha, só para que a gente não perca muito essa dinâmica, tá? Mas durante o recesso vocês podem também postar no canal que é exclusivo para tirar dúvidas, sem problema nenhum. E terça-feira a gente se encontra aqui para tirar o restante das dúvidas. No dia 7, pessoal, a gente já faz nossa prova, tá certo? No dia 7, à tarde, tá? Geralmente a nossa prova, eu devo passar aqui uma prova para vocês, né? E cada um resolve a sua prova e me devolve. Geralmente eu dou, sei lá, 4 horas, 6 horas, dependendo da prova. No semestre passado teve prova, eu dei 3 dias ou 4. Aí depende muito. Mas a de vocês eu estou pensando numa prova para ali para as 4, 6 horas, tá? Então a gente divulgaria a prova às 14 e ficaria aberto aí até às 20 horas para vocês me devolverem. Perfeito? Ok, Ok, professor. ok. Beleza. Bom final de semana, pessoal. E aproveitem bem aí. Até a Até próxima. mais. Obrigado. Até mais. Tá.